Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Seja o tipo de cristão que quer glorificar a Deus aqui nesta terra e que você quer que sua vida faça com que outras pessoas queiram ter o que você tem. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Sabe, agradeço a Deus pelos livros, porque foram muitos livros que me ajudaram na cura que eu precisava quando eu comecei um relacionamento com Jesus. E um desses livros foi... Eu li muitos livros antigos, muitos que foram escritos nos séculos XVI e XVII e, sabe, as pessoas naquela época tinham um relacionamento, uma atitude para com Deus diferente do cristianismo moderno. Nós olhamos para Deus como se Ele estivesse lá para nos dar tudo o que queremos e resolver nossos problemas, mas eles não encaravam desta forma. Eles queriam viver uma vida santa e falavam muito das coisas que estou falando hoje, como morrer para si mesmo. E um dos livros que eu li se chamava Morrendo para Viver, e esse é o título da minha mensagem hoje. Eu adoraria ter dado esse nome a um dos meus livros, mas temi que ninguém o comprasse porque não é um título muito empolgante. Mas sabe, a verdade é que nós temos que morrer para nós mesmos, para o nosso egoísmo, para aquilo que eu quero, para o que eu penso, para o que eu sinto. E como a Cris disse esta noite, é leve a verdade da palavra de Deus acima de todas essas coisas. E Paulo falou aos coríntios que estavam cheios do Espírito e tinham os dons do Espírito, e ele disse: vocês ainda são um bando de bebês? São imaturos, são bebês? E ele continua dizendo: vocês são ciumentos e cobiçam e são gananciosos e fazem tantas outras coisas. E uma das coisas que ele disse é: vocês ainda não conseguem falar, está na Bíblia Amplificada, vocês ainda não conseguem falar, está em 1 Coríntios capítulo 3, e a sua boca é o que dá expressão à sua alma, então podemos dizer que ela faz parte da sua alma também. E você pode localizar onde está espiritualmente, localizar onde outras pessoas estão espiritualmente, apenas ouvindo o que elas dizem. E quando você encontra alguém que está sempre reclamando, é alguém que não está confiando em Deus. Quando encontra alguém que está sempre fofocando sobre os outros, é alguém que não está andando em amor. E você precisa se proteger e escolher pessoas para estar por perto. Na maioria das vezes, não que você não possa estar perto de quem precisa do seu exemplo, mas na maioria das vezes você deve fazer seus relacionamentos íntimos serem com pessoas que possam desafiá-lo pelo comportamento delas. Só pelo comportamento. Eu quero ser como você. Se aproxime daquelas que são como você quer ser, não das que são como você era. Amém? E então, eu li muitos livros de Otmani, e eu li muitos livros da Madame Guyon, eu li muito... Provavelmente eu li tudo da biblioteca de Andrew Murray. Eu li coisas sobre obediência e coisas que me ajudaram a crescer, e me incomoda que as pessoas hoje busquem só as coisas que vão lhes dar algo em vez de buscar coisas que vão ajudá-las a ser o que Jesus as chamou para ser. E a Priscila disse isso tão bem esta manhã: Jesus realmente está voltando. Não é apenas algo que dizemos, Ele está voltando. E muitas das profecias do Antigo Testamento já foram cumpridas. Acho que restam apenas 30. Ouvi recentemente que faltam apenas 30 para serem cumpridas. Estão se movendo muito rápido em nosso mundo hoje. E então não sei se Jesus voltará na época nossa, mas não vai demorar muito. E Ele vai voltar. E vamos ser solicitados a prestar contas. Romanos disse que todo homem ficará diante de Deus e prestará contas de sua vida. Agora, isso não está falando sobre sua salvação. Você é salvo pela graça, não por suas obras, mas suas obras lhe darão recompensas quando chegar ao céu.
A Bíblia fala muito sobre as recompensas que estarão esperando por nós quando chegarmos ao céu, ou nós podemos estragar tudo e não ter nenhuma recompensa? Bem, eu não pretendo passar minha vida inteira fazendo isso, apenas para chegar lá e ainda ter que ficar no jardim de infância, tentando crescer espiritualmente. Eu gostaria de ter um bom encontro com Moisés e José e, sabe, alguns daqueles grandes caras. Talvez eu pregue com Jesus algum dia lá. Isto seria muito bom. As coisas das quais estou falando nestes dias não são necessariamente muito fáceis de se ouvir. Não são o tipo de coisa que as pessoas gritam e aplaudem, mas se você não ouvi-las, você nunca gritará e baterá palmas. Nunca acabará sendo realmente feliz. Porque enquanto permanecermos mundanos e carnais, nós não agradaremos a Deus. Isso não quer dizer que Ele não nos ame, mas a maneira como nós estamos vivendo não pode agradar a Deus. Por 2 vezes, o Pai falou do céu, falando a respeito de Jesus. Este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. E espero que Deus possa dizer isso de mim quando Ele me olhar. E espero que Ele possa dizer isso de você quando Ele te olhar. E cada um de nós tem que tomar sua própria decisão. Você não pode simplesmente fazer o que seus amigos estão fazendo. Não pode simplesmente fazer o que os seus familiares estão fazendo. Você não pode simplesmente fazer o que até mesmo seu pastor faz às vezes. Você tem que tomar uma decisão de que você vai viver. E espero que nesses dias, alguns de vocês tomem a decisão de ir com tudo mesmo. De realmente decidir que você entende que ser cristão significa ser um seguidor de Jesus Cristo. Ser cristão não significa que eu vou à igreja no domingo, como a Priscila disse, eu fico indo e voltando. Eu sou crente no domingo de manhã e volto ao pecado na segunda de manhã. Nunca devemos tomar isso como garantido, porque Deus nos perdoa. E assim podemos fazer as coisas e viver vidas desleixadas. Agora, como eu disse, isso não tem nada a ver com a sua salvação. Se você crê em Jesus, se o recebeu, você não compra a sua salvação com boas obras, mas se você deixou Deus realmente amar você e você passou esse tempo conhecendo o Pai, como a Priscila disse hoje, e você tem um relacionamento próximo com Deus, onde você sabe que Ele te ama e você o ama também, você não pode continuar no pecado. A Bíblia diz que é impossível que você continue pecando de propósito e habitualmente, porque Deus vive em você. Na verdade, a Bíblia Amplificada diz que o esperma divino de Deus vive em você. Isso está falando de Jesus. Então, eu digo às pessoas, literalmente, você está grávido de Deus. Ele está em você e Ele quer crescer. Mas antes de dar à luz, você tem o que chamamos dores de parto. Amém? E então, eles dizem às mulheres quando elas estão dando à luz, não lute contra a dor, apenas relaxe, e quanto mais você relaxar, mais fácil, então será. Então eles falam, respire, apenas respire. E você não vai gostar do que estou me preparando para dizer, mas eu sei que é verdade. Veja, tenho idade agora para poder dizer o que eu quiser e não me importar, sabe? E você tem dificuldade em me dizer que estou errada porque eu vivi isso? E você pode ter 20 anos e discordar de mim, mas quando chegar aos 80 estará dizendo mesmo que estou dizendo para outra pessoa. Amém? E muitas das coisas que nós não gostamos em nossa vida, as coisas que chamamos de sofrimento, e nem sei se sabemos o que é sofrimento, mas, e a propósito, essa palavra aparece na Bíblia várias vezes. Amém? E às vezes muitos dos lugares onde sofremos estão em nossa alma. E sabe, dói. Quando você tem que perdoar alguém que realmente fez mal a você, você sente essa dor em sua alma.
Mas em vez de lutar contra isso, apenas respire, relaxe, entenda que essa dor está fazendo um trabalho em você. Está cortando algo em você que está impedindo você de ter a vida que Deus quer que você tenha. Agora vocês terão que me ouvir. E vocês estão me olhando, sabe? Porque podemos ter reuniões, posso chegar aqui, gritar e te deixar muito animado, te fazer pular para cima e para baixo, correr pelo prédio afora, sabe? Mas eu não me importo se você vai gostar disso ou não. Eu quero que você deixe isso mudar a sua vida e aí você pode gostar de mim mais tarde se quiser. Amém? Deus, eu estava numa bagunça quando Dave e eu nos casamos. Uma grande bagunça. A maneira como eu agia era ridícula. Eu ia à igreja todos os domingos e se não conseguisse o que eu queria, sabe, eu tinha como se fosse um vício de drogas, mas a minha droga preferida era conseguir o que eu queria, do jeito que eu queria e quando queria. Vamos lá. Isso não pode ser tão chocante para vocês, vocês estão... Alguém aí fica chateado quando não consegue o que você quer? Ok. Obrigada, não é à toa que estão quietos. Então, morrer para si mesmo significa literalmente que eu terei pensamentos, mas se eu acho que algo não concorda com a palavra de Deus, então o que eu acho tem que ir embora. E a palavra de Deus tem precedência sobre isso. Se eu disser assim, eu sinto, e o que eu sinto não concorda com a palavra de Deus, então não vivo conforme os sentimentos. Eu vivo de acordo com a palavra de Deus. Não seja o tipo de pessoa que só faz o mínimo que precisa e ainda assim conseguir escorregar e ir para o céu. Seja o tipo de cristão que quer glorificar a Deus aqui nesta terra e que você quer que sua vida faça com que outras pessoas queiram ter o que você tem. E eu quero encorajar você a começar a comprar alguns livros. E alguns de vocês já até compraram, mas não comprem só livros que vão fazer você sorrir e fazer você se sentir bem. E é ótimo ter livros que dizem o quanto Deus te ama. Ter livros que dizem quem você é em Cristo. Eu vou escrever um no próximo ano. Porque você é uma obra-prima de Deus e se você sabe quem você é em Cristo, então você pode receber toda a correção que Deus quer lhe dar, porque você já sabe que você é amado e que Ele nunca desistirá de você. Então essas coisas são muito importantes, mas também precisamos de livros sobre santidade, de livros sobre disciplina. Vamos lá. Precisamos ler livros sobre domínio próprio. Precisamos de livros sobre o fruto do Espírito. Precisamos ler livros sobre obediência e sobre morrer para si mesmo. Eu tenho feito isso há muito tempo, então posso dizer onde nossa congregação está agora com o que estou pregando. Eu posso te dizer sem querer te insultar, mas realmente posso dizer que muitas pessoas neste lugar aqui nunca pensaram muito sobre o egoísmo como sendo um problema. Eu poderia dizer pela maneira como você está respondendo e pela maneira como está absorvendo e observando e tenho certeza de que você pensou um pouco desde ontem. E é interessante que nós não vejamos isso como algo importante, quando isso é uma das coisas mais importantes que Jesus disse. Se você quiser ser meu discípulo e me seguir, você tem que esquecer de si mesmo, tirar o foco de si e de todos os seus interesses e tomar sua cruz e então me seguir. E nós transformamos essa cruz em algo que ela não é e nunca foi. Deus quer que você tenha uma vida boa. Ele não quer que o diabo estrague sua vida.
O inimigo vem e faz as coisas, e às vezes Deus não as resolve tão rápido quanto gostaríamos, porque Ele usa isso para te levar a um lugar mais alto nele. Quantos de vocês aqui aprenderam mais sobre Deus nos tempos difíceis do que nos tempos mais fáceis? Quantos se aproximaram mais de Deus nos momentos difíceis de sua vida do que nos momentos fáceis? Então, se esse for o caso, por que lutamos tanto contra esses tempos e por que nós os odiamos tanto? Por que não podemos só aprender que algo de bom sairá disso? Isso vai cooperar para o bem na minha vida? Então, Deus, eu vou respirar, vou seguir em frente e estou pedindo para você usar isso para o seu propósito e para fazer o que quiser fazer em mim. Nós temos que parar de fugir de tudo aquilo que é difícil. Nós temos que parar de fugir de tudo aquilo que dói e confiar em Deus. Que aconteça o que acontecer em sua vida, Ele te ama e vai trabalhar para o seu bem e isso só vai fazer de você uma pessoa melhor. Amém? Tudo bem. Gálatas 2:20. Paulo disse: estou crucificado com Cristo. Compartilhei da sua crucificação nele. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo Messias vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé nele, pela adesão e segurança e total confiança no Filho de Deus, que me amou, o qual se entregou por mim. Então, esta escritura que muitos de vocês conhecem tão bem, está falando exatamente sobre o que eu estou falando aqui nesses dias, sabe? Mas de alguma forma lemos isso, eu não sei se achamos bom que Paulo tenha morrido para si mesmo, mas isso é algo que precisamos aplicar em nossas vidas. Então, eu quero garantir que tudo o que eu estou dizendo, eu posso apoiar nas escrituras. Porque direi coisas que vocês ficarão. O eu é a minha carne. Esse eu. Agora há um novo eu dentro de você, mas o eu do qual ele fala aqui é sua carne. E sua carne é composta de seu corpo carnal, é qualquer parte de sua alma que você ainda não entregou a Deus. Veja, talvez você tenha meu livro Campo de Batalha da Mente, então você tenha limpado um pouco o seu pensamento, mas talvez ainda tenha pensamentos ruins sobre as pessoas. Talvez você tenha uma massoterapeuta que não te agradece. E realmente espero que essa garota não assista ao meu programa. Porque se ela assistir, ela pode cancelar minha consulta, sabe? Você tem que entender isso, porque a Bíblia fala sobre a carne e o espírito luta contra a carne luta contra o espírito. A parte carnal em nós que ainda não morreu para si mesma, lutará contra o que o espírito tenta te guiar a fazer. E você tem que estar disposto a seguir com Deus e dizer não para si mesmo. Você consegue dizer não para si mesmo? Sabe se eu comer uma batatinha, eu tenho que comer o pacote inteiro. Agora, vamos lá. Você está cheio do Espírito Santo e está me dizendo que você quer repreender o diabo, mas não tem autoridade sobre uma batatinha frita? Não, eu acho que não. Sabe, nós fazemos tantas coisas para nos enganar. Eu me lembro de quando eu não comia nem um pedaço de bolo ou torta, mas eu trancava minha boca. Eu só dava uma mordida. Eu não comi nenhuma torta. Então, quando eu estava lavando a louça, eu dava outra mordida. Um pouco mais tarde, dava outra mordida e eu acabava comendo 3 pedaços de torta. Mas eu não comi torta. Sua carne gosta de enganar você e fazê-lo pensar que você está indo bem quando não está. Então o eu é minha carne, meu corpo e a parte da minha alma que não foi crucificada e entregue a Cristo para o seu uso, sabe? E isso vem em etapas, não é algo que você fará de uma só vez, posso garantir.
Isso é uma coisa crescente e você vai crescer por estar nesta conferência, mas não significa que você não precisará talvez vir em Santo Antônio no próximo ano, porque, sabe, eu posso pregar essa mensagem 400 vezes, você nunca saberá o que vou dizer. Meu filho Dave costumava ficar no sonho em nossas conferências quando eles eram bem pequenos. E numa noite eu entrei e ele disse: como vamos falar sobre crucificar sua carne hoje, mãe? Porque honestamente, todos nós temos um chamado diferente em nossa vida. E o chamado da minha, eu amo ver as pessoas serem salvas, mas eu não sou uma evangelista como a Cris Kane é uma evangelista. Eu sou uma professora. E meu objetivo é te ensinar a crescer e a amadurecer espiritualmente para que você possa ter e desfrutar de tudo que Jesus morreu para te dar. Com que frequência dizemos eu quero, ou eu não quero, ou eu sinto? Meu Deus, as pessoas me dizem com tanta frequência o que elas sentem, sabe? Bem, eu sinto que ninguém me ama, não sinto que Deus me ama, não sinto que Deus ouve minhas orações, eu não sinto. Você precisa parar de ouvir como você se sente e começar a acreditar no que o livro diz sobre nós. E eu tenho livros sobre emoções, sobre a mente, livros sobre a vontade, ou o que quer que você esteja procurando. Qualquer que seja a área que você queira lidar primeiro, eu tenho algo a respeito. Com que frequência dizemos eu acho, ou eu sinto, ou eu quero, ou eu penso? Bem, não é realmente sobre o que eu quero, é sobre o que Deus quer. Amém? Colossenses 3, 1-5 diz: visto que você ressuscitou com Cristo, coloque seu coração nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Coloque sua mente nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, pois você morreu e sua vida agora está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, então você também se manifestará com Ele em glória. Mas ouça o que diz na Bíblia Amplificada. Diz então: mate o desejo maligno que espreita os seus membros. Mate a sua carne. É como se o seu olho te ofende, arranque-o. Se a sua mão escandalizar, corte-a. Sabe, tem algumas coisas brutais na Bíblia e, na verdade, Deus está dizendo: não mexa com essas coisas, leve isso a sério e faça o que você precisar fazer para tirá-las de sua vida, para que então possa ser o tipo de pessoa que me glorifique. Então ele diz: mate o desejo maligno que espreita em seus membros, o vício sexual, a impureza, os apetites sensuais, os desejos profanos e toda a ganância e cobiça. Agora, existem listas como essas em vários lugares diferentes na Bíblia. É tão interessante para mim que, com todos esses outros pecados que nós vemos como sendo tão feios, a ganância está sempre na lista. Então, a ganância é apenas eu quero mais. Eu quero mais. Agora, se precisar de mais, então ore por mais, mas estou num ponto da minha vida em que eu realmente tenho dificuldade em pedir a Deus que me dê qualquer coisa, porque Ele já fez muito por mim, e quando comecei, tudo o que eu fazia era pedir a Deus que me desse coisas.